Olá, amantes da verdade. Que todos vocês tenham bondade imerecida e paz da parte de Jeová Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da série Despedaçando Coraitas, o Circo dos Deturpadores. Nesse episódio, vamos expor a fraude que o Firula e seus lambibotas coraitas são. Eles tentam pôr em xeque a capacidade do corpo governante de ensinar. Mas ficará provado que as acusações e o conhecimento que eles exibem ter são completamente falsos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Nesse episódio, vamos focar no pecado da ganância. Há várias palavras gregas que estão relacionadas com isso, mas vamos focar em apenas duas. Pleonectes, que a TNM traduz como ganancioso, e pleonexia, que a TNM traduz como ganância. Paulo diz que o ganancioso deve ser removido da congregação. Assim, é imperativo que entendamos bem o significado das palavras gregas relacionadas com esse pecado. O estudo perspicaz nos diz que ganância é um desejo descomedido ou voraz. Diz que a palavra grega pleonexia significa literalmente desejo de ter mais e é usada na Bíblia para denotar ganância e cobiça. Assim, o corpo governante define a palavra grega pleonexia como desejo por mais, ganância e cobiça. E pleonectes é ganancioso ou cobiçoso, alguém que demonstra nas suas ações esse desejo descomedido por mais. No episódio anterior, já explicamos como os anciãos podem julgar o pecado da ganância. Nesse episódio, vamos focar exclusivamente no significado das palavras gregas usadas por Paulo. Será que a definição dada pelo CG está correta? Os coraitas dizem que não. Vamos ouvir o coraíta Barba Loira discorrendo sobre os significados das palavras gregas usadas por Paulo quanto à ganância. Comecemos então por conhecer as palavras. Pleonexia é geralmente traduzida como ganância ou cobiça. Pleonectes é geralmente traduzido como ganancioso ou ambicioso. Pleonectel, que é um verbo, é por vezes traduzido com o sentido de tirar vantagem. Entretanto, eu já começo por dizer que as traduções de pleonexia por ganância e pleonectes por ganancioso são imprecisas. Portanto, essa palavra não deve ser traduzida com a ideia de ganância. A obra Mount's Concise Greek English Dictionary define pleonectes como, abre aspas, aquele que frauda pela causa do ganho, fecha aspas. Assim, a palavra pleonectes deve ser corretamente traduzida por fraudador ou mesmo chantagista ou explorador. Da mesma forma, pleonexia deve ser traduzida como lucro injusto, em vez de ganância. Assim, notamos que pleonectes não significa ganancioso, mas fraudador. E que pleonexia não tem o sentido de ganância ou mesmo ambição, mas de lucro injusto ou fraude. Bom, vimos que os coraitas dizem que a tradução do CG está errada. Eles dizem que é errado traduzir pleonectes como ganancioso. O correto é explorador. Dizem que é errado traduzir pleonexia como ganância. O correto é lucro injusto. De acordo com eles, essas palavras sempre expressam algo concreto. E nunca algo abstrato como ganância ou cobiça. Uma pessoa precisa ter cacife para abrir a boca e dizer que uma palavra grega foi traduzida errada. Precisa ter competência nos idiomas originais e precisa estar bem embasado academicamente para fazer tal acusação. Precisa apresentar provas. A sua opinião para a academia não vale absolutamente nada. É sua opinião só, eu quero provas. Já vimos que os coraitas são um bando de medíocres incompetentes. Não sabem nada de grego. E a única base citada por eles para dizer que a definição do CG está errada foi o uso da palavra pleonexia na Septuaginta e o dicionário de grego de Mount's. Curiosamente, eles não mostraram uma imagem completa da definição desse dicionário, diferentemente do que nós estamos fazendo nessa série. Será que eles queriam esconder algo? Daqui a pouco vocês saberão. Quando um leigo se depara com essa argumentação, o que ele pensa? Ele imediatamente começa a questionar a competência da liderança da organização. Os coraitas vendem a ideia que o CG não sabe nem definir corretamente uma palavra grega. Se eles traduzem errado, logo eles aplicam errado. E eles citam um dicionário para dar uma aparência que o dicionário discorda da definição do CG. Assim, percebemos que a acusação feita contra o CG é bastante grave. Será mesmo que a definição do CG está errada? Será mesmo que os dicionários de grego discordam da definição do CG? Ou será que essa é mais uma demonstração da mediocridade
e do falso conhecimento dos coraitas? Vejamos. Em nossa pesquisa, verificamos ao todo 40 diferentes léxicos e dicionários de grego. Levaria muito tempo para mostrar cada um desses dicionários. Assim, para o vídeo não ficar cansativo, citaremos 10 dos 40 léxicos de nossa pesquisa, incluindo o dicionário de Mons, citado pelos coraitas. Escolhemos esse número pensando no exemplo do nosso mestre, Jesus, que na sua ilustração sobre as virgens, em Mateus 25, escolheu um número profético para representá-las. O número 10, que denota plenitude, totalidade. Assim, as definições que vamos apresentar refletem a opinião de todos os eruditos lexicógrafos que fizeram um estudo sincrônico e diacrônico dessas palavras gregas. Vamos começar. O dicionário expositivo de Vine define pleonectes como alguém ansioso por ter mais, ou seja, por ter o que pertence a outros, ganancioso de ganho, cobiçoso, e pleonexia como cobiça, literalmente um desejo de ter mais e ganância. Certa resposta. Além disso, Vine nos mostra a formação da palavra. Pleonexia deriva de pleon, mais, e eco, ter, significando literalmente ter mais. A origem da palavra nada tem a ver com lucro injusto, fraude. O léxico de Strong, disponível online no site BibleHub.com, define pleonectes como pessoa gananciosa, cobiçosa ou avarenta, alguém desejoso de ter mais, e define pleonexia como ganância, cobiça, avareza. Certa resposta. O léxico analítico de Freeberg define pleonectes como alguém que deseja mais do que a sua parte, especialmente de bens materiais. Uma pessoa cobiçosa, gananciosa ou ávida. E pleonexia como um comportamento ruim, uma disposição para querer mais do que sua parte, ganância, cobiça, avareza. Certa resposta. O dicionário grego-inglês de Barclay Newman define pleonectes como alguém que é ávido, ganancioso, cobiçoso. E pleonexia como ganância, cobiça, algo que a pessoa se sente forçada a fazer. Certa resposta. O léxico de Lowe e Naida define pleonecte como alguém que é ganancioso ou cobiçoso, e pleonexia como forte desejo de adquirir cada vez mais bens materiais ou de possuir mais coisas do que outras pessoas têm, independentemente de necessidade, ganância, avareza ou cobiça. Certa resposta. O léxico BDAG define pleonectes como alguém que deseja ter mais do que lhe é devido, uma pessoa gananciosa, e pleonexia como o estado de desejar ter mais do que lhe é devido, ganância, insaciabilidade, avareza, cobiça. Certa resposta. O léxico de Tyre define pleonectes como alguém ansioso por ter mais, especialmente o que pertence a outros, ganancioso por ganho, cobiçoso, e pleonexia como desejo ganancioso de ter mais, cobiça, avareza. Certa resposta. O dicionário do Novo Testamento grego de Warren Trenchard define pleonectes como pessoa gananciosa, e pleonexia como ganância, insaciabilidade, avareza, cobiça, algo forçado. Certa resposta. O dicionário exegético de Baus Schneider define pleonectes como pessoa gananciosa, avarenta, e pleonexia como ganância, avareza. Certa resposta. A palavra grega pleonexia, ela não significa ganância, não é este o sentido da palavra grega. Portanto, essa palavra não deve ser traduzida com a ideia de ganância. Assim, notamos que pleonectes não significa ganancioso e que pleonexia não tem o sentido de ganância ou mesmo ambição. Por último, vamos conferir o dicionário de Monse. Aqui vamos mostrar a definição inteira, algo que o Barba Loira não teve coragem de fazer. Este dicionário está disponível em softwares bíblicos como The Word e Eastword. Também está disponível online no site billmounce.com. Mounce define pleonexia como ganância, avareza, alguma vantagem que alguém possui sobre outro, um desejo desmedido de riquezas, cobiça, avidez, excesso, extorsão,
Um presente exigido por importunação e conferido com relutância. Um presente altamente forçado. Um esquema de extorsão. Certa resposta. Já Pleonectes define como pessoa gananciosa aquele que tem ou afirma ter mais do que sua parte. Uma pessoa cobiçosa, aquele que frauda pela causa do ganho. Você percebeu a atitude repugnante e desonesta do infame coraíta Barbaloira? Ele deturpou o dicionário de Monse apagando a maior parte da definição destacada de vermelho, justamente a parte que concorda com a definição do CG. Ele usou esse dicionário para vender a ideia que é errado traduzir Pleonectes como ganancioso ou cobiçoso. Mas o próprio dicionário discorda dele. Centenas de pessoas foram completamente desinformadas, enganadas e imbecilizadas por esse falso apologista, achando que o CG errou a definição da palavra. Ninguém sequer teve a iniciativa de conferir o dicionário citado por eles. A conclusão dessa análise em todos os 10 dicionários é que a tradução primária de Pleonectes é ganancioso ou cobiçoso, e pleonexia é ganância ou cobiça. A definição do corpo governante está de acordo com todos os léxicos e dicionários de grego do planeta. Claro que, dependendo do contexto, as palavras podem exibir diferentes nuances. Definir pleonectes como explorador e pleonexia como lucro injusto é até possível, mas apenas se o contexto exigir tal tradução. Além do mais, uma definição não anula a outra. Afinal, um fraudador e explorador, sem nenhuma dúvida, é alguém ganancioso. Ele mostra ganância em suas ações. É o desejo desordenado em ação. O comportamento coraíta lembra o que os trinitários falam a respeito da palavra proskinel. Eles isolam um dos significados dessa palavra e dizem que sempre deve ser traduzido como adorar. Proskinel significa literalmente se curvar. Só deve ser traduzida como adorar se o contexto exigir. Os coraítas agem da mesma forma quanto a palavra pleonectes. Isolam apenas um dos vários significados da palavra e dizem que ela sempre deve ser traduzida assim. Mas é preciso ver se o contexto exige essa tradução. A verdade é que, em nenhuma das ocorrências de pleonectes e pleonexia no Novo Testamento, o contexto exige a tradução explorador e lucro injusto. Do contrário, todos os dicionários que vimos apontariam isso. A tradução primária das palavras é ganancioso e ganância. Essas definições se encaixam nas ocorrências dessas palavras no Novo Testamento. Quando os escritores inspirados falaram sobre lucro injusto, eles nunca usam a palavra pleonexia. Considere alguns exemplos. Em Tito 1:11, Paulo fala sobre alguns apóstatas que ensinavam coisas que não deviam visando ganho desonesto. Aqui Paulo não usou pleonexia. Usou duas palavras. Aiskros, que é vergonhoso, repulsivo e desonesto, e a palavra kerdos, que significa ganho ou lucro. Pedro, em sua carta, usa uma junção dessas duas palavras ao falar de lucro injusto, aiskrokerdos. Em Tito 1:7 e em 1 Timóteo 3:8, ao falar de alguém ávido por ganho desonesto, Paulo não usa pleonectes nem pleonexia. Usa aiskrokerdes, alguém ávido por ganho desonesto. Assim, a palavra pleonexia nunca é usada no Novo Testamento quando se quer denotar lucro injusto. É muita irresponsabilidade de uma pessoa quando ela critica a obra de terceiros sem, no mínimo, ter um pouquinho de conhecimento daquilo que ela está falando, principalmente em questões técnicas ou acadêmicas. O mais curioso é que o coraíta diz que se a definição do CG citar dicionários, ela está correta. A definição que o corpo governante dá ali no início sobre a selga está certa. Porque eles citam dicionários, né? 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 E isso tá certo. Isso nos faz pensar nas seguintes perguntas. Por que o coraíta diz que a definição do CG de pleonectes e pleonexia está errada, embora esteja de acordo com todos os dicionários de grego? Por que ele covardemente apagou a maior parte da definição do dicionário de Monse? Uma vez que ele não sabe grego, e que todos os dicionários eruditos discordam dele, de onde, ou melhor, de quem ele tirou a ideia que é errado traduzir pleonectes como ganancioso? Claro, só podia ser uma alucinação do falso erudito firula. Embora todos os dicionários digam que pleonexia é ganância,
Firula diz que isso é uma invenção moderna sem nenhuma base lexical. Ele desmerece completamente o trabalho dos maiores lexicógrafos da língua grega, dizendo que eles simplesmente copiaram esse significado de outros dicionários sem terem feito um estudo profundo das palavras, conferindo fontes antigas. Em outras palavras, Firula diz que todos os eruditos lexicógrafos que passaram anos estudando para compilar seus dicionários estão errados e só ele está certo. A pesquisa de todos os lexicógrafos do mundo foi incompleta. Só a pesquisa dele é completa e está certa. O cara se acha o deus do grego. E ao se depararem com tamanha arrogância e com esse delírio de grandeza, o que fazem o coraíta barbaloira, o cristão antipático, o Tony esterco, o Bobanerges, o jovem anticristão, o falso bereano e o restante dos coraítas? Será que eles vão conferir as afirmações? Será que eles estudam a fundo o assunto? Não. Todos eles se ajoelham, lambem as patas imundas do Firula e dizem: Amém, Amém. É a voz de um Deus, não de homem. Amém, Amém. Uma verdadeira firulatria. E o pior, sem saber nada do assunto e se estribando apenas na opinião desse filhote de Satanás, os coraítas fazem um vídeo deturpando dicionários, enganando o público e atacando o CG com base apenas numa alucinação. Nenhum verdadeiro erudito de grego no mundo vai dizer que é errado traduzir pleonexia como ganância. A única base do argumento coraíta é a opinião do falso erudito. Dá para ver que eles consideram a opinião do RF como inerrante, assim como a Bíblia. Eles preferem acreditar que todos os eruditos de grego no mundo estão errados e só o Firula está certo. Mais uma vez ficou provado que os coraítas são um bando de lambibotas medíocres, adoradores de homem. E até 2020, o próprio Firula dizia que um pleonectes é uma pessoa cujas ações mostram que ele ou ela está permeado pela ganância. Só que 2 anos depois, ele mudou de entendimento. Curioso que quando o CG muda o entendimento sobre o conceito de uma palavra grega ou de qualquer outra coisa, os coraítas criticam e dizem que o CG deve ser desassociado. Mas quando o bezerro de ouro deles muda o entendimento, eles se prostram diante do RF e dizem amém. Quanta hipocrisia! Além da atuação do espírito de Satanás, o que levou o Firula a contrariar o entendimento universal que pleonexia é ganância? Seu próprio espírito mau. Quando Saul perdeu o Espírito Santo, ele foi atormentado por seu próprio espírito. Ele também sofreu com delírios causados por sua própria mente. A mesma coisa aconteceu aqui. Já é um fato bem conhecido que os apóstatas têm desvios mentais graves. Nenhum deles possui as faculdades mentais em bom estado. Assim, movido por suas alucinações, Firula escreve artigos citando um monte de baboseira de grego que pessoas leigas não têm a capacidade ou os recursos para averiguar se são verdadeiras. Pessoas desonestas e medíocres como os coraítas traduzem esses artigos e replicam essas alucinações. Desse modo, se cumpre as palavras do exterminador. Então é por isso que eu digo, apóstatas são um bando de ignorantes que se juntam para imbecilizar uns aos outros. Um verdadeiro ciclo de imbecilização, girando em torno de uma alucinação do falso erudito. É preciso ser um verdadeiro apologista da verdade para poder acabar com esse ciclo. Se você achou que o vídeo estava acabando, achou errado. Preparem-se, pois a refutação será épica. Nunca antes um suposto erudito foi humilhado assim. Vamos pegar esse bezerro de ouro e triturá-lo, assim como fez Moisés. Para se estipular a definição de uma palavra grega usada nas Escrituras, é necessário fazer um estudo diacrônico e sincrônico dessa palavra. No estudo diacrônico, se analisa os usos e significados que a palavra teve ao longo do tempo, desde o período do grego clássico até o do grego koiné. No estudo sincrônico, se analisa os usos e significados que a palavra teve durante um período específico da história. Como o escopo desse estudo é o Novo Testamento que foi escrito no 1º século, o estudo sincrônico analisa os usos e significados da palavra grega exclusivamente dentro do 1º século. Um dos poucos dicionários que faz tais estudos é o TDNT, o Dicionário Teológico do Novo Testamento. Olhando o dicionário, vemos um verdadeiro estudo diacrônico.
Ele mostra como as palavras gregas pleonektel, pleonektes e pleonexia foram usadas por vários escritores gregos, como Heródoto, Tucídides, Xenofonte, Platão, Aristóteles, Filo de Alexandria, entre outros. É um estudo bem longo. Na versão compacta desse dicionário, há um resumo do estudo e vemos ganância e cobiça constando entre as definições. O RF diz que fez um estudo inovador diferente de todos antes dele. Claro que isso não passa de uma grande mentira. A única coisa que ele fez foi recortar trechos do estudo diacrônico do dicionário TDNT, um dicionário que ele não tem a capacidade intelectual de interpretar. E claro, assim como o Coraita Barbaloira, ele deturpa o dicionário para poder enganar sua audiência e atacar o CG. Ele isola parte da definição e a generaliza, apagando o resto que discorda da alucinação dele. Enquanto o TDNT citou mais de 10 escritores no seu estudo diacrônico, RF cita apenas 3: Tucídides, Górgias de Leontini e Filo. Um estudo bem pobre. Na verdade, ele não fez estudo nenhum, pois as notas 1 a 3 referenciadas por ele nos dizem de onde ele tirou isso. Só de olhar a referência vemos como o firula é um incompetente. Ele deu a referência bibliográfica errada. O nome do autor e o número das páginas estão corretos, mas o nome da obra está errado. Não é o Dicionário Teológico do Velho Testamento, ou TDOT, e sim Dicionário Teológico do Novo Testamento, TDNT. Esse é o nível do maior erudito TJ de todos os tempos, na opinião dos coraitas. O coitado não acerta nem na referência bibliográfica. Comparando o que ele diz sobre Tucídides com o dicionário, vemos que ele apagou algumas definições. Copiou apenas o que está destacado de verde e apagou o que está destacado de vermelho. Quanto ao que ele disse sobre Górgias, vemos que ele cometeu um erro gravíssimo que só um analfabeto funcional cometeria. Citando o dicionário como referência, ele diz que Górgias usou pleonektel com o sentido de aprender os bens dos outros, buscar algo pela força e fazer violência a. O problema é que em nenhum momento o dicionário cita os escritos de Górgias. Na parte referenciada pelo RF, o dicionário está mostrando o uso que Platão fez das palavras pleonektel, pleonektes e pleonexia. Uma das obras de Platão intitula-se Górgias Diálogo. O firula confundiu uma obra de Platão que tem o título Górgias, como se fosse uma obra escrita por Górgias. Que classe! Eu queria ter essa classe dele. O cara é sensacional, velho. O cara é sensacional. Que elegância para falar do assunto. Nessa obra, Platão usou o verbo pleonektel como receber mais em distribuição material e como ganhar vantagens. Os significados citados pelo firula foram usados por Platão em outras obras, como Leis e República. Absolutamente nada a ver com Górgias. E há várias outras definições, como estar à frente de alguém, em bens, superar em números, etc. Também vale destacar o uso que Platão fez de pleonexia. Ele usou com sentido de excesso, ganância, insaciabilidade, imoderação, desejo de se afirmar, etc. Assim vimos o quão medíocre é o firula, o mentor intelectual dos coraitas. Aquele que diz que o CG não tem competência para ensinar e que todos os dicionários do mundo estão errados. O falso erudito não tem a capacidade nem de ler e interpretar um dicionário. É um analfabeto funcional. Os coraitas trocaram o alimento produzido pelo CG por esse lixo aqui. Coitados. Agora vamos olhar de perto o uso de pleonexia nos escritos judaicos. O que dizer do uso de pleonexia na Septuaginta? Pleonexia ocorre pouquíssimas vezes. E nessas poucas vezes, o contexto realmente é sobre lucro injusto. Ainda assim, as traduções da Septuaginta, em sua maioria, traduzem pleonexia como ganância ou cobiça. O próprio léxico do grego da Septuaginta define pleonectes como ganancioso ou cobiçoso e pleonexia como cobiça, ganância. O que move alguém a buscar lucro injusto é o sentimento de ganância. É importante lembrar que a Septuaginta é do 3º século a.C. Um estudo sincrônico de pleonexia nos escritos judaicos do 1º século é mais relevante e tem mais peso que a Septuaginta, pois nos mostra o significado de
pleonexia no período em que o Novo Testamento foi escrito. Portanto, vejamos como escritores judeus no primeiro século usaram a palavra pleonexia. Começaremos com Filo, filósofo judeu de Alexandria, que foi contemporâneo de Jesus, Paulo e dos outros apóstolos. Citando o TDNT, Firula diz que Filo usou pleonexia com sentido de apreender a propriedade de outros em sua obra Specialibus Legibus, 173. Depois ele generaliza isso, dando a entender que Filo sempre usou pleonexia com esse sentido. Sempre é algo concreto, nunca abstrato, como ganância ou cobiça. Será verdade a afirmação do RF que Filo sempre usou pleonexia com sentido de tomar os bens de outros? O TDNT nos responde. Destacado de verde está o que o Firula mencionou: aprender a propriedade de outros. Firula disse que ele usou pleonexia com esse sentido em Specialibus Legibus, 173. Mas no dicionário, a referência que aparece ao lado é do capítulo 1, verso 278, e não 173. Além disso, nesse dicionário, a referência correta é posterior à definição. Assim, Filo usou pleonexia com sentido de apreender propriedade de outros, na obra Agricultura, verso 83. E não Specialibus. Pelo amor de Deus, o que está faltando para os sectários abrirem os olhos e enxergarem que o Firula é um completo incompetente? Ele é um erudito medíocre, um analfabeto funcional. Onde já se viu um erudito que não tem o mínimo de inteligência nem para interpretar o básico de um dicionário? E ele ainda tem a audácia de dizer que é o CG que não tem competência acadêmica para ensinar. Um dos membros do CG já compilou um dicionário e uma gramática do idioma tuvaluano. Enquanto isso, o falso erudito é um analfabeto funcional que não sabe extrair informações de um dicionário. A diferença intelectual é gritante. E claro, Firula omitiu a maior parte do que o dicionário fala sobre o uso que Filo fez de pleonexia. Ele insinuou que Filo só usou essa palavra com sentido de apreender a propriedade de outros. Ao todo, Filo citou pleonexia mais de 50 vezes. Em nossa pesquisa, verificamos todas as ocorrências, e a nossa conclusão foi a mesma do TDNT, que o Firula omitiu. Filo usou pleonexia mais de 40 vezes com sentido de cobiça, algo abstrato, e não concreto como disse o Firula e suas marionetes. Vamos citar algumas dessas ocorrências. Em sua obra Legum Allegoriarum 366, Filo diz: e no caso do maná, portanto, e de cada dádiva que Deus dá à raça humana, é bom o princípio de ser guiado pela numeração e pela medida, e de não pegar o que é mais do que o necessário para nós. Pois a conduta oposta é pleonexia, traduzido pela obra aqui como cobiça. Pegar mais maná do que era necessário era lucro injusto? Era tomar propriedade alheia? Não. Era uma demonstração de ganância. Em nenhum mundo possível, pleonexia aqui tem o sentido de lucro injusto. Em Specialibus Legibus, 173, Firula diz que o sentido de pleonexia é tomar bens de outros. O texto diz: e esses pães também sugerem figurativamente a mais útil de todas as virtudes, a temperança, que é acompanhada de frugalidade, economia e moderação como tantos guarda-costas, por causa dos ataques perniciosos que a intemperança e a pleonexia se preparam para fazer contra ela. Aqui, pleonexia foi traduzida como cobiça. Lendo o texto com atenção, fica claro que tomar bens alheios ou lucro injusto são traduções impossíveis para pleonexia. Filo está falando de coisas abstratas. Ele diz que a temperança ou moderação sofre ataques perniciosos da intemperança e da pleonexia, ou seja, ganância. Pleonexia tem um sentido totalmente abstrato aqui. Em Specialibus Legibus 252, Filo diz: quando ele considerou a condição dolorosa e aterrorizante de nossa raça, quão carregada ela está de inúmeros males gerados pela pleonexia da alma e também pelas enfermidades do corpo. Males gerados pelo lucro injusto da alma? Claro que não. Isso não faz sentido. Males gerados pelos desejos gananciosos da alma.
Filo diz que a ganância causa muitos males na sociedade. Em Specialibus Legibus 4:5, Filo diz, e que ele se contente em pagar a penalidade dobrada, ou mesmo ser vendido, já que não cometeu nenhuma ofensa leve, pecando em primeiro lugar porque, não estando contente com o que tinha, desejou mais, encorajando um sentimento de pleonexia, uma traiçoeira e incurável maldade, ou na tradução do TDNT, paixão. Aqui pleonexia é um sentimento relacionado a querer mais, algo abstrato. Não é lucro injusto. Pleonexia aqui é ganância. Por último citaremos de Praemis et Poenis, 154. E oprimiram a terra também, continuamente em sua pleonexia, buscando ganhos injustos e inflamando seus desejos, de modo a excitar suas paixões desenfreadas e injustas a um grau insaciável. Aqui a expressão lucro injusto não é a tradução de pleonexia. Ao falar sobre lucro injusto, Filo seguiu o procedimento parecido dos escritores do Novo Testamento. Simplesmente juntou a palavra kerdos, que significa lucro, com a palavra ádicos, que significa injusto. Simples assim. Ele fala sobre homens que, movidos por pleonexia, buscaram lucro injusto. Em seu lucro injusto, buscaram lucro injusto? Essa tradução faz sentido? Claro que não. Filo faz uma nítida distinção entre pleonexia e lucro injusto. De modo que aqui, pleonexia é o sentimento de ganância que move a pessoa a buscar lucro injusto. Assim percebemos que na grande maioria das vezes, Filo usou a palavra pleonexia num sentido abstrato significando ganância ou cobiça. Concluímos que o estudo do Firula é totalmente medíocre e desonesto. Outra obra judaica compilada entre o primeiro e segundo séculos depois de Cristo é o Testamento dos 12 Patriarcas. Lembre-se que essas obras não têm nenhuma relevância para os cristãos porque não foram inspiradas. Nossa avaliação é puramente linguística, verificando os usos da palavra pleonexia. Essa obra também usa pleonexia com sentido de cobiça ou ganância. Vejamos dois exemplos. O Testamento de Judá 21:8 diz: "E com a carne de muitos alimentarão injustamente os corvos e as garças, e avançarão no mal, exaltados na pleonexia, cobiça ou ganância." O contexto aqui nada tem a ver com lucro injusto. Pleonexia aqui é algo abstrato, ganância. O Testamento de Benjamim 5:1 diz em parte: "E os perversos vos reverenciarão e se converterão em bons. E os pleonectes, ou cobiçosos, não somente cessarão de seus desejos desordenados, mas até mesmo darão os objetos da sua pleonexia, cobiça ou ganância, aos que estão aflitos." Aqui, pleonectes é alguém que tem um desejo desordenado, descomedido, e esse desejo é a pleonexia ou ganância. Isso se alinha com o que diz o corpo governante e os dicionários que citamos. Agora citaremos um escritor que foi esquecido pelo Firula e que não foi mencionado nem mesmo pelo dicionário TDNT, Flávio Josefo. Josefo foi um historiador judeu do primeiro século que pertencia a uma família de sacerdotes. Contemporâneo dos apóstolos, Josefo escreveu suas obras antes mesmo da conclusão da escrita do Novo Testamento. Como Josefo usou a palavra pleonexia? Vejamos. Em Guerra dos Judeus, 7:256, Josefo diz: "Agora isso não era, na realidade, nada mais do que um pretexto e um disfarce para a barbárie que eles usavam, e para esconder sua própria pleonexia, traduzida como avareza, que eles depois tornaram evidente por suas próprias ações." Aqui é evidente que pleonexia tem um sentido abstrato, e não concreto como lucro injusto. O sentimento de ganância dessas pessoas tornou-se evidente por meio das ações delas. Exatamente a mesma coisa que diz o corpo governante. Em Guerra dos Judeus, 5:558, Josefo diz: "Mas a avareza, ao que parece, desafia toda punição, e um terrível amor ao ganho está arraigado na natureza humana. Nenhuma outra paixão é tão obstinada quanto a pleonexia ou ganância." Aqui Josefo diz que pleonexia é uma paixão, em grego patos, um forte desejo. Em nenhum mundo possível pleonexia aqui é lucro injusto ou exploração. Em Guerra dos Judeus, 2:331,
Joséfo diz: isso esfriou a pleonexia ou avareza de Floro, pois enquanto ele estava ansioso para obter os tesouros de Deus no templo. Desde quando o lucro injusto pode ser esfriado? Meu Deus, é óbvio que pleonexia é algo abstrato como o sentimento de ganância. Assim, vimos 3 de várias ocorrências onde Joséfo usou a palavra pleonexia com sentido abstrato de ganância, mais uma vez provando que o firula é um completo medíocre. Por último, mas não menos importante, vamos ver alguns usos de pleonexia pelos escritores judeus do Novo Testamento. Em várias ocorrências, é evidente que pleonexia tem um sentido abstrato. Vejamos algumas. Colossenses 3,5 diz: façam morrer, portanto, os membros do seu corpo com respeito à imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada, desejos prejudiciais e pleonexia, que é idolatria. É nitidamente perceptível para qualquer pessoa com um cérebro saudável que a exortação de Paulo está fortemente direcionada à esfera da moralidade sexual. Segundo os coraitas, pleonexia é lucro injusto. Por que cargas d'água Paulo incluiria lucro injusto numa exortação sobre resistir impulsos sexuais? Isso não faz sentido algum. Pleonexia obrigatoriamente tem um sentido de ganância aqui. Como citado no Perspicaz, a ganância pode se manifestar na voracidade por sexo. Esse é o caso aqui. Paulo explica que a ganância é, na verdade, uma forma de idolatria, já que a pessoa gananciosa transforma seu objeto de desejo em seu Deus. Para ela, satisfazer o seu desejo passa a ser o principal objetivo na vida, acima até mesmo da adoração a Jeová. Essa afirmação não seria coesa se pleonexia tivesse um sentido de lucro injusto aqui. Há outros textos onde Paulo usou pleonexia na esfera sexual. Em Efésios 5,3, assim como em Colossenses, pleonexia aparece junto de imoralidade sexual e impureza, pelo visto impureza em sentido sexual. Não faz nenhum sentido pleonexia ter o sentido de lucro injusto aqui, nem exploração. Aqui é ganância. E no verso 5, Paulo faz novamente essa ligação. Ele lista o fornicador, o impuro e o pleonectes, ou ganancioso, juntos. Em Efésios 4,19, Paulo diz que as pessoas das nações se entregam à assélgia ou conduta insolente para praticar com pleonexia todo tipo de impureza. Portanto, uma boa tradução para Efésios capítulo 4, versículo 19 seria: tendo perdido todo o senso moral, entregaram-se à lascívia para praticar com lucro injusto todo tipo de impureza. Em nenhum lugar da Bíblia, impureza está relacionada a lucro injusto. De modo que essa tradução feita pelo coraíta não faz sentido algum. Novamente aqui é ganância, o sentimento que move a pessoa a fazer as coisas erradas mencionadas. Para finalizar nosso estudo sincrônico, citamos 2 Pedro 2,14. Falando sobre alguns sectários apóstatas, Pedro disse que o coração deles foi treinado na pleonexia. Nessa linguagem, pleonexia não pode significar lucro injusto. Também é ganância. No seu pseudo-estudo, que nas suas próprias palavras foi maior e melhor que o de todos os lexicógrafos do mundo, Firula conclui que o conceito de ganância não existia no mundo hebraico ou judaico de pensamento e entre os primeiros cristãos. Como são um bando de ignorantes desprovidos de intelecto e conhecimento, os coraitas dizem amém e replicam essa ideia sem ao menos estudar o assunto. Mas o nosso estudo sincrônico do uso judaico da palavra pleonexia no primeiro século refuta esse estudo medíocre. Vimos 5 diferentes escritores judeus que usaram predominantemente a palavra pleonexia com sentido de ganância, algo abstrato, e não como lucro injusto ou exploração. E essa verdade ecoa em toda a literatura grega. Predominantemente, pleonexia é ganância, assim como dizem todos os dicionários de grego do planeta. O CG está insofismavelmente correto. Agora pare e pense. Se esse sujeito que se acha o maior erudito do mundo não sabe nem mesmo traduzir uma única palavra, o que ele vai te ensinar? Se o Firula e os coraitas se mostraram medíocres e desonestos num único assunto, o que garante que eles não serão no resto?
Será que vale a pena renegar o rico e saboroso alimento espiritual providenciado pelo corpo governante para poder comer a carniça podre e imunda que os demônios preparam por meio das mãos do firula e dos coraitas? Pense nisso. Essa gente é desequilibrada e não tem o mínimo de competência para ensinar a Bíblia. E eles ainda acham que são aqueles preditos por Daniel que dariam entendimento a muitos. Quanto a ti, ó Daniel, guarda em segredo as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o percorrerão, e o verdadeiro conhecimento se tornará abundante. Será que isso poderá se cumprir conosco? Que piada! Ficou provado que o firula é um falso erudito, incompetente, desonesto, medíocre e analfabeto funcional. Esse é o cara idolatrado pela seita firulaíta. Será que eles vão fazer campanha de cartas pedindo perdão ao CG e as centenas de pessoas que eles enganaram com esse vídeo cheio de informações falsas? Terão eles a humildade de assumir o erro? Dificilmente. Imagine que alguém, ao se deparar com um vídeo desse dos coraitas, cheios de plágios da falsa erudição do firula, decide abandonar a organização, e esse alguém acaba sendo destruído no Armagedon. De quem Jeová vai cobrar o sangue dessa pessoa? A resposta é óbvia. A Bíblia deixa muito claro que, se não se arrependerem, os apóstatas vão se encontrar com Deus. A destruição deles não está dormindo. Se não quiser ter um destino semelhante, adira ao verdadeiro conhecimento e continue sendo alimentado na mesa de Jeová, pois, com a boca o apóstata arruína seu próximo, mas pelo conhecimento os justos são salvos. Ao passo que não é sábio achar que algo é verdade, porque a pessoa X crê nisso, é desarrazoado ignorar o que todos os peritos dizem sobre algo e achar que você pode ter a sua própria verdade.